Bianca, quando que tu começou a jogar futebol? Quantos anos tu tinha e onde que tu começou a jogar? Comecei a jogar com 8 anos de idade, aqui no condomínio com meus irmãos, onde eu moro. E com 9 anos eu entrei na escolinha da Duda. Daí eu comecei a jogar, disputar campeonatos e tudo com 9 anos. A partir de então, quais são os times que tu já jogou? Como que tu foi tua trajetória dentro do futebol feminino aqui em Porto Alegre? Eu joguei na escolinha da Duda por um bom tempo. Aí depois criaram o time do Porto Alegre Futebol Clube. Eu joguei uns 2 anos lá. Aí depois a Duda fez uma parceria com a FECI, a Fundação do Inter, que a gente jogou uns 2 anos também. E aí depois acabou a parceria e ficou só o time da Duda de novo. Eu acho que e com a Duda eu joguei uns 10 anos por aí. Depois de tudo, tu jogou em algum outro lugar? Não. Como que tu foi parar na seleção brasileira e por meio do que tu foi parar na seleção? Assim, como que tu chegou aí na seleção? Teve uma peneira aqui em Porto Alegre, no instituto lá do Ronaldinho Gaúcho, e que veio um olheiro da seleção brasileira e fez um teste com as gurias. E eu fui lá e passei. Quantos anos tu tinha quando tu foi? E como que tu vê a diferença do investimento do futebol feminino na seleção, uma visibilidade maior pro que tem aqui em Porto Alegre e por que tu acha que tu passou? Qual foi o teu diferencial dentro do teste? Assim? Eu fui convocada, quando eu fui convocada eu tinha 15 anos, fui pra sub-17 e futebol, é, me destaquei, fiz alguns gols, uns dribles diferentes. Eu acho que esse é diferencial, assim. Tu jogou quanto tempo na seleção? Quanto tempo que tu ficou jogando? E por que que tu saiu da seleção e por que que tu saiu do futebol? Por que que tu parou de jogar profissionalmente, assim, falando do futebol feminino? Eu joguei 2 anos na seleção, tendo convocações durante todos os meses. Daí disputei o Campeonato Sul-Americano e o Mundial. E isso foi até 2010. Depois eu não fui mais convocada. Não, aí não foi uma opção minha, assim, né? Eles não me convocaram mais, mudou o técnico, mudou toda a estrutura da comissão. Daí, infelizmente, eu não fui mais convocada. Depois tu não foi mais convocada, mas tu desistiu? Tu continuou jogando em algum outro lugar, em algum outro clube? Ou tu ficou esperando uma nova chance, talvez, de ser convocada de novo para a seleção? Não, continuei jogando aqui com a Duda durante uns 2 anos ainda. Aí depois que eu não fui mais convocada, eu já estava meio assim, meio que desiludida com o futebol, de jogar tanto tempo e ver que nada muda, assim. E aí que eu decidi parar de jogar. E tu vê que nada muda por quê? O que que tu acha que tem que ser feito de diferente para ser mais valorizado o futebol feminino, assim, né? Que a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, tem uma visibilidade maior, né? Tem clubes que pagam bem, que te dão uma remuneração bacana, dão uma faculdade, enfim. O que que tu acha que aqui é diferente? O que que tu acha que tem que ser mudado? Falta muito interesse dos patrocinadores, eles não querem investir com futebol feminino porque eles acham que eles não vão ter um retorno como se fosse o masculino, por exemplo. Aí Tem alguma história, alguma lembrança que tu tem do futebol muito bacana, alguma história que tenha te marcado, assim, e onde foi, assim, por que que te marcou tanto? O que me marcou bastante foi o Sul-Americano, em que eu fui campeã com a seleção, foi lá em São Paulo. Acho que é um momento assim que todo jogador sonha em participar, ganhar um campeonato com a seleção. Esse tempo que tu ficou na seleção, tu ficava morando lá, né, sei lá, em alojamento ou nos clubes, como que é essa recepção, esse investimento, essa diferença que a gente tem aqui, né, que a gente sabe dos alojamentos daqui do Rio Grande do Sul, assim, daqui do Sul? Na seleção eles nos tratam como se fosse o masculino. Lá a gente recebe todos os fardamentos, tem um preparo, tem os treinos manhã e tarde, é como se fosse um masculino. Lá eles investem muito. O que falta são os clubes investirem para as gurias chegarem até lá. Então, talvez, se tu tivesse sido convocada novamente, tu não teria desistido e não teria parado de jogar? Eu acho que não. Eu faço com ela a mesma coisa que tu fez com você depois? Que eu fiquei só falando ou não? Também. Só para pegar umas imagens de apoio. Não, quer dizer,